medianeira divinal, se pedes teu Jesus atenderá. Repete o teu apelo maternal, assim como nas bodas encarnar. Ao folhearmos um álbum de fotos, imediatamente eles nos levam ao passado, e a saudade daquele tempo começa a bater forte, e as recordações surgem. Algumas são boas, outras nem tanto, e ao ver as fotos, percebemos que alguns lugares se repetem seguidamente, sinal de que há algo forte que liga a pessoa ao local. E o nosso personagem de hoje tem uma ligação muito forte com a igreja, onde os momentos vividos lá foram registrados e sempre aparecem nas fotos do álbum da família. Aliás, você acha que um padre já nasce pronto? Então preste atenção nessa história que iremos te contar agora, do diácono Cláudio, da nossa paróquia, que desde o ano de 1980 mora no bairro Itaí, com a sua mãe Filomena, o pai Albino e a mana Eliane. E a igreja e a religião sempre esteve presente na sua vida desde cedo. Olha, desde criança, né? Ele foi muito religioso. Muito. Até me emociona, porque na verdade eu nunca esperei que eu teria um filho padre. Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito feliz com essa ordenação dele, sabe? Porque foi um caminho que Deus enviou para ele e para a família, um caminho abençoado. E a tia Eurides é uma que viu o menino crescer no bairro e dentro da igreja. Eu conheci ele, o Cláudio, ele deveria de ter uns 6, 7 anos, quando então eu costurava para o pai dele e para a mãe dele. Depois dali, ele ficou maior, começou a participar da igreja, na época ainda era no salão paroquial, que hoje é o salão da terceira idade. Ela ainda lembra que a música e o violão eram uma das paixões do guri, tanto que até um quarteto se formou dentro da comunidade. Como a mãe dele comentou, ele começava a arranhar o violão. Muitas e muitas vezes ele ia na minha casa pedir para o Wilson afinar o violão, que ele sabia tocar e não sabia afinar. E depois na igreja eles formaram um grupinho de 3 meninos, o Cláudio, o Anderson, o Tiago e o Eduardo. Eram 4, isso. Eles tocaram muito tempo, todas as missas, e ele se preocupava assim de quando ele não podia ir, sempre nos avisava. E depois os outros meninos foram namorando, foram casando e saíram. Em 1981, o menino Cláudio iniciou seus estudos na Escola Municipal Padre Antônio Vieira, que ficava localizada aqui, nesse prédio, onde hoje é a Escola EMEI Algodão Doce. Aqui ele permaneceu até a 5ª série, em 1985. Naquela época, a escola oferecia até o 5º ano. Então, no ano seguinte, ele foi estudar na Escola Américo Braga, no bairro Sanssouci. E lá o Claudião conheceu a reprovação. Então, decidiu estudar na Escola Davi Rego Neto, na região central da cidade de Eldorado do Sul. E lá ele terminou os estudos em 1989. E no ano 2000, ele ingressou no ensino médio, na Escola 1º de Maio, na capital Porto Alegre. Mas os estudos nunca foi o forte do nosso menino, não. Mas a dona Filomena, sua mãe, nos confidencia que ela contou com uma ajudinha mais do que especial. Pedi ajuda. Eu pedi para nossa Santa Rita de Cássia, até um dia na reunião eu comentei com um padre, né? Eu não sei se foi o padre Cláudio, foi outro que estava dando como é que se diz, Leonardo, lá quando eles juntam os pais para fazer a reunião, né? A reunião dos pais, né? E aí eu falei para eles que o Cláudio tem dificuldade de estudar e um dos padres me deu a oração da Santa Rita de Cássia e eu comecei firme na festa. Até agora, dia 22, fui na igreja lá agradecer para ela. Apesar dessa dificuldade com os estudos, o Cláudio nunca deixou de participar das missas. Tanto que chamou a atenção da tia Eurides, que lembrou na hora de uma certa conversa e de um pedido de um padre, que marcou a vida de todos os eldoradenses quando aqui ele esteve. E aí, ela não pensou 2 vezes, fez o convite ao jovem Cláudio. Eu segui o exemplo do Padre Eugênio, o pedido do Padre Eugênio. Dona Eurides, quando a senhora vê um menino que parece, que a senhora acha que tem uma vocação, pergunte a ele, já pensou em ser padre? E eu fui e perguntei para ele, já pensou em ser padre? Aí ele me disse para mim assim, eu acho que padre não, mas um irmão. E foi amadurecendo a fé. E como a mãe dele disse, depois ele foi para o Cairós, o padre Eugênio
enquanto ele vivia, deu muito, muito apoio. Ele era um acolhedor, eu costumava dizer que ele era uma mãe dos jovens. Enquanto às vezes muitos jovens não têm o apoio da família, né? Não é o caso do Cláudio, não foi o caso do Cláudio, mas ele apoiava todos. Naquela simplicidade, naquela humildade dele, ele era uma mãe. O tempo foi passando, o menino foi crescendo e as folhas do calendário foram caindo, uma a uma, até que chegou o dia em que o Cláudio decidiu participar do encontro de Cairóis, para enfim saber se sua vocação seria realmente o sacerdócio. Mas um acidente estava no caminho do diácono. O medo e o pavor bateram na família, nos amigos e em toda a comunidade. Ele se acidentou, a mãe dele realmente ficou desesperada, ao ponto de chegar para mim e dizer: Eurídice, nós vamos ter que providenciar uma cama hospitalar e uma cadeira de roda, porque os médicos disseram que talvez o Cláudio não volte a andar. Então a gente se uniu em oração e graças a Deus ele venceu essa batalha. E daí para frente, como eu acho que toda a comunidade sabe, junto com a pastoral vocacional, que foi o Padre Carlinhos quem criou essa pastoral, muitas orações, muitas reuniões, muita fé, ele hoje é o que é. Para mim, ele é um exemplo de jovem, como era, hoje já não é mais jovem, ele já está careca, né? Mas ele para mim continua sendo aquele menino que eu conheci, muito humilde, muito educado, demonstrando muita, muita fé, encorajando muita, muita gente. Eu acho que eu tenho que dizer para o Cláudio que se todos os jovens, não pensando só na vocação sacerdotal, mas se todos os jovens seguissem o exemplo dele como ser humano, como tudo, eu acho que o mundo seria bem melhor do que ele é hoje. Mas Deus não abandona seus filhos, e anjos são enviados para ajudar nesse momento difícil. Padre Carlinhos foi um pai para o Cláudio. Porque ele já tinha entrado no seminário de São José para fazer o Cairóis, né? Aí sofreu aquele acidente, aí ele não podia embarcar no ônibus, e aí então o Padre Carlinhos, às vezes o diácono ajudava, não vou dizer também que não, né? Mas a maioria era o Padre Carlinhos que carregou ali todos os sábados e levava e buscava. Então é um pai para ele. O Cláudio operou a coluna lombar, onde os médicos colocaram 6 parafusos que convivem com ele e o privam de fazer algumas atividades, como por exemplo correr, pois poderia causar uma nova queda, e aí seria um atraso. Mas como o próprio diácono Cláudio já disse, isso não afetará em nada sua vida paroquial, desde que ele se cuide e procure um médico regularmente para a revisão. Agora que você já conheceu um pouquinho mais a história do nosso diácono, viu que padre não nasce pronto e que existe uma família por trás, amigos e uma comunidade inteira que reza junto por sua vocação e ajuda quando precisam. E claro, que a mãe do nosso futuro padre e aquela que viu ele crescer, agradece a todos que sempre ajudaram, desde o sim do Cláudio. Hoje eu venho agradecer especialmente a dona Eurídice e o esposo dela, o seu Wilson, né? A dona Eurídice, que com a ideia dela começou a arrecadar a ajuda em 2010 para a ajuda do Cláudio no seminário, né? E agradeço todas as pessoas que colaboraram de todo o coração. Sou Deus por pagar para eles, porque eu nunca pagarei as pessoas. E o seu Wilson e ela, que Deus abençoe eles com saúde, porque seu Wilson não tinha saúde, mas ia pelas casas pedir a colaboração das pessoas. Então eu agradeço, isso eu agradeço de todo o coração as pessoas que colaboraram com a ajuda dele no seminário. Agradeço também todos os padres que tiveram nessa caminhada, junto com nós, junto com a família, junto com ele, e agora os freis que continuam dando esse apoio, e a pastoral vocacional também se empenhando, e todas as comunidades convidadas para ajudar na ordenação. Agradeço muito em nome da Igreja São Pedro. Todos os que vierem colaborar, não me refiro em situação ajuda financeira, mas em apoio de companhia, de oração, de participação em toda semana de oração que a gente vai ter. E a você, Cláudio, que Deus te abençoe sempre.
nessa caminhada de levar o Evangelho a todas as criaturas. E com certeza você também estará em muitos álbuns de fotos de muitas famílias, como o padre que marcou a vida deles em algum sacramento, ou simplesmente pela amizade construída ao longo dessa vida e que foi unida por Deus. Toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que sejas, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente